Irmãos, se a gente diz que existe uma verdadeira espiritualidade, está implícito o contrário. Se existe uma verdadeira espiritualidade, é porque existe uma falsa espiritualidade. Se existe, então, por conseguinte, uma motivação correta para jejuar, existe a negativa correspondente de que, portanto, existem motivações erradas, incorretas para a prática do jejum. E como consequência disso, as recompensas vão depender da motivação pela qual se jejua. O texto termina falando de recompensas. Então, em primeiro lugar, o que é jejum? John Charles Ryle. Eu vivo citando Ryle. Ryle foi um pastor inglês que pastoreou a igreja da Inglaterra, um bispo inglês que pastoreou a igreja da Inglaterra, sobretudo na cidade de Liverpool. Alguém que produziu bastante. Ele era muito rico, filho de banqueiro. Perceba, eu fui bancário. Ele era filho de banqueiro, que estudou, mas o banco do pai faliu e muitas coisas aconteceram com o erudito Ryle e Deus foi o levando para o ministério. E foi alguém que produziu muito para a glória de Deus. John Charles Ryle, ele diz assim: jejum é a abstinência ocasional de alimentos, a fim de levar o corpo em sujeição ao espírito. Jejum é a abstinência ocasional de Instagram, de determinados... Não, de alimento básico, irmãos, necessário para a nossa subsistência, a fim de levar o nosso corpo à sujeição ao espírito. E ele complementa: patriarcas, profetas, reis jejuaram. Jesus, os apóstolos e os cristãos primitivos jejuaram. Jejuar é abster-se do bom. Alimentação é bom? Um gordinho falando de alimentação é bom. É muito bom, é muito bom. Só perde para dormir. Perde para dormir e para café. Mas comer é muito bom. A alimentação é bom. Então, segundo Ryle, jejuar é abster-se do que é bom para alcançar o melhor. Para alcançar o melhor. O jejum, portanto, não é ou não foi, uma invenção de Jesus. Era uma prática observada em todo o Antigo Testamento. Existem muitos relatos que apontam para os judeus do Antigo Testamento quando eles estavam jejuando. E não por acaso, o presbítero PH leu o texto de Neemias. Quando, ao recebeu uma má notícia de que a cidade de Jerusalém estava em ruínas. Quem acompanhou a exposição do livro de Neemias aqui vai se lembrar desse contexto. A reação de Neemias foi jejum, arrependimento, jejum e oração. No Antigo Testamento, o jejum consistia na abstenção de alimento. Às vezes, irmãos, inclusive de água. Nem todas as vezes, mas algumas vezes o jejum era experimentado não apenas a abstenção de alimentos, mas também de água, por um tempo determinado. Às vezes 1 dia, 7 dias, chegando a durar até 40 dias. Por uma ação sobrenatural de Deus, conservando essas pessoas. Mais uma vez, nesse texto, Jesus faz menção do jejum como sendo algo necessário para os irmãos. Perceba, ele vai dizer: então, quando orares. Jesus não está dizendo, orar. Quando jejuares. Ele não está dizendo, se você jejuar. Mas quando você jejuar. Jesus está partindo do pressuposto de que o seu público era um público familiarizado com a disciplina do jejum. Então ele está, de maneira implícita, dizendo que jejuar em si é uma coisa boa. E quando você fizer isso, faça pelas motivações corretas. Jesus pressupõe que o jejum é algo bom. Tanto é que ele se coloca como exemplo de alguém que, frente à dificuldade da tentação, ele foi levado ao deserto para ser tentado. Os irmãos não se lembram disso aí? E durante 40 dias, Jesus esteve jejuando. É muito interessante nós pararmos para pensar que, embora esse tema fosse familiar para os judeus, fosse algo familiar para a plateia que estava ouvindo o sermão de Jesus, nós precisamos nos lembrar que, biblicamente, o jejum era requerido do povo apenas
uma vez no ano. Então, o jejum, havia uma convocação nacional para um dia no jejum. Nesse dia, todo judeu deveria jejuar. Era justamente no dia da expiação, no Yom Kippur judaico. Esta lei está descrita em Levítico, capítulo 23, verso 27. E é muito interessante que quando nós olhamos para a prática do jejum, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sendo praticadas por judeus, nós percebemos que o jejum possui uma característica. Ele nunca está sozinho. Todas as vezes, 100% das vezes, quer de maneira implícita, explícita, como a de Neemias, quer de maneira implícita, como no livro de Esther, o jejum, ele é promulgado, ele é experimentado num contexto onde a oração é também conjugada. Então, sempre o jejum está associado com a prática da oração. Para momentos específicos, os judeus, eles oravam, buscando preparar o seu coração para receber a resposta de Deus. Davi escreveu o Salmo 35, que é uma oração. Davi, no Salmo 35, tarefa para você, leia o Salmo 35. Davi está pedindo ajuda para Deus. Irmãos, é um clamor de Davi. Deus, até quando? Me atende aí. E no meio desse salmo, no verso 13, Davi vai dizer assim: quanto a mim, porém, estando eles enfermos, as minhas roupas eram panos de saco, um símbolo característico de humilhação dos judeus. Eu afligia a minha alma com jejum e com oração e reclinava sobre o peito. Então Davi vai tratar a prática do jejum como sendo algo que aflige a nossa alma. Irmãos, quando nós submetemos o nosso corpo à restrição de alimento, nós estamos sujeitando o nosso físico ao nosso espírito. Nós estamos demonstrando o quão fraco nós somos. E assim como o nosso corpo precisa de alimento para a sua subsistência, para encontrar força, o nosso espírito precisa da presença de Deus para encontrar sentido na vida. Só havia um dia de jejum prescrito para o povo judeu. Mas sabe, irmãos, os fariseus, eles legislavam. Eles se achavam tão santos que eles legislavam sob a lei de Deus. E eles então definiram que eles deveriam jejuar 2 vezes por semana. Lucas capítulo 18, verso 12. Eles faziam isso de maneira visível, para que todas as pessoas pudessem vê-los jejuando. O judeu, ele jejuava por algumas questões específicas. A primeira delas, e a mais óbvia, era por causa da tristeza pelos pecados, em arrependimento. Uma angústia por causa de uma calamidade pública. É este o contexto de Neemias, por exemplo. Em segundo lugar, pela possibilidade de perder a colheita, ou ainda quando eles sofriam alguma ameaça de um exército estrangeiro. Estas eram basicamente as motivações para o judeu veterotestamentário estar jejuando na presença de Deus. No Novo Testamento, deixa eu ver se eu anotei. No Novo Testamento, nós veremos, o livro de Atos vai apontar para a igreja jejuando para a eleição de oficiais e o envio de missionários. Então a gente vai ver a igreja neotestamentária também jejuando em relação a decisões que elas teriam que tomar. Mas aí vem-nos uma pergunta, pastor, nós não somos judeus. O jejum é uma prática para os judeus? Porque eu estou dizendo isso porque existem correntes teológicas que advogam que jejum é algo para judeu. E se você é cristão e pratica o jejum, você está aderindo, assentindo à judaização da igreja. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Mateus, capítulo 9, um pouquinho para frente aí, versos 14 a 17, Jesus vai responder esta pergunta da seguinte maneira. Vieram depois, Mateus 9, 14 e 17. Vieram depois os discípulos de João e perguntaram para Jesus. Os discípulos de João foram até Jesus e perguntavam para Jesus acerca dos seus discípulos. E eles disseram assim, João aqui é o JB, é o João Batista. Porque nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os seus discípulos não jejuam?
Qual que era o questionamento aqui dos discípulos do JB? Ô Jesus, nós que somos discípulos de João Batista e os fariseus jejuam muitas vezes, mas eu não vejo os discípulos teus jejuando. E Jesus responde, verso 15: como podem os convidados para o casamento estar tristes enquanto o noivo está com eles? Jesus está referindo-se a si mesmo como noivo e aos discípulos, à igreja, como sendo os convidados ali. No entanto, virão dias em que o noivo lhe será tirado e eles vão jejuar. A ideia aqui é o seguinte: enquanto eu estou com eles, não há razão para o jejum. Mas deixa eu contar um negócio para vocês. Daqui a pouco eu volto. E aí a cobra vai fumar. Aí a porca torce o rabo. Aí eles terão que jejuar. Portanto, irmãos, o jejum é sim uma prática espiritual, uma disciplina espiritual aplicável a mim e a você. Jesus, no texto que nós lemos de Mateus capítulo 6, deixa implícito, mas no capítulo 9 ele deixa explícito em todos os evangelhos. Entretanto, há apenas uma menção de Jesus jejuando. E por que eu quero destacar isso, irmãos? Para que a gente não incorra no erro da banalização do jejum. Em Atos, existe apenas 2 registros do jejum, capítulo 13. A outra é no final da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo, no capítulo 14. Em todas as cartas escritas pelos apóstolos, nós não encontramos qualquer ordem ou recomendação para o jejum. Por isso, nós podemos afirmar que jejum é algo bom, é algo que vai trazer crescimento, mas é algo necessário, é algo voluntário, melhor dizendo. Jejum é algo que deve acontecer pela motivação correta entre você e Deus. É algo que precisa partir de cada um de nós. Trata-se, Augusto Nicodemos, trata-se de uma decisão de cada indivíduo, com a finalidade de servir melhor a Jesus. Bom, nós vimos então o que é jejum. Mas é interessante perceber que o simples, não é tão simples assim, mas pode ser que você consiga ficar sem comer. O simples jejuar não garante que você vai agradar a Deus com isso. Não garante. O jejum pela motivação errada pode não agradar a Deus. Então, como jejuar pela motivação certa? Ao jejuar, os fariseus, eles queriam palanque para a sua espiritualidade. Quando jejuarmos, nós não devemos agir como os fariseus. Já no Antigo Testamento, o povo já havia desvirtuado a prática do jejum. Irmãos, isso é emblemático. Isaías capítulo 58, que trata justamente do jejum que agrada a Deus. E eu quero ler alguns versos de Isaías 58. E o texto diz assim: grite em plenos pulmões, não se detenha, erga a voz da trombeta e anuncie ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me por sentenças justas, têm prazer em se aproximar de Deus, dizendo: por que jejuamos? Se tu nem notas, por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Aqui é o povo que está reclamando com Deus. Acontece que no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses e oprimem os seus trabalhadores. O que Deus está dizendo aqui, irmãos, por meio do profeta Isaías ao povo? Vocês estão jejuando, vocês vão na igreja, estou parafraseando aqui, né? Estou aplicando o texto. Vocês fazem disciplinas espirituais, vocês oram a mim querendo saber o que eu penso das coisas. E aí agora vocês estão me perguntando, por que nós vamos jejuar se Deus não responde a gente? O verso 3 de 58, o povo está questionando Deus. Por que nós continuaremos jejuando se Deus nem liga? Aí, irmãos, afrontaram a justiça de Deus. E Deus vai dizer: ah, é? Vocês ficam fazendo jejum, e no dia que vocês estão fazendo jejum, vocês estão trabalhando. Vocês estão cuidando das suas coisas. O que Deus quer dizer com isso?
que jejum que agrada a Deus não é mera abstenção de alimento. É necessário que quando nós nos dedicarmos à prática do jejum, nós tenhamos a possibilidade de nos abster de outras coisas para nos consagrar à oração. Deus está dizendo para o povo, trabalho é uma coisa boa, irmãos. Oração é uma coisa boa. Mas o que Deus está condenando aqui é que eles de fato jejuavam. Mas na verdade eles ficavam sem comer, queriam nem saber de Deus. Dava o tempo do jejum, eles iam comiam. E esperava que Deus fizesse alguma coisa por eles. Não é esta a motivação correta para o jejum. Ele deixava de comer. O judeu deixava de comer. Mas não gastava tempo na presença de Deus. Então, se em algum momento você cogitou a possibilidade, fala assim, pastor, hoje eu vou jejuar. Vai trabalhar. E aí você se interte no trabalho. E o seu trabalho é agitado. E você precisa de atenção. Eu tenho uma triste notícia para você. Não é desse jejum que Deus está procurando. É por isso, irmãos, que o jejum não é uma prática como a oração, o tempo todo, sem cessar, como um meio de comunicação, mas algo que trabalha o nosso coração para que possamos orar à vontade de Deus. Por que tem oração que a gente sente que Deus responde e oração que a gente parece que Deus não responde? Porque o nosso coração está endurecido para receber a vontade de Deus. Às vezes a gente acha que Deus está demorando. Às vezes a gente acha que Deus está em silêncio, que Deus não está respondendo. Mas sabe o que acontece na verdade? É que a gente não está com o coração aberto e predisposto para ouvir a resposta da nossa oração. Deus está falando e nós nos mantemos fechados. Nos tempos de jejum de Jesus, o jejum havia se tornado uma cerimônia que deveria trazer mérito nas conquistas. É a ideia. Eu consegui isso porque jejuei. Aqui em Mateus, Jesus estava combatendo o entendimento a respeito do jejum. No caso aqui do Sermão do Monte, era o jejum por ostentação. Sabe quando você lê a Bíblia toda e você quase, falta pouco você colocar lá na bio do Instagram, li a Bíblia 7 vezes. Jejuei esse ano 25 vezes. Isso é uma prática do fariseu, de uma religiosidade por motivações erradas. Jesus está dizendo, jejuem, mas não façam isso sem oração ou por ostentação. O jejum deve ser uma prática para buscar a Deus, e assim Deus vai mudar o nosso coração, é o que diz Isaías 58, se os irmãos continuarem lendo a partir de onde eu parei. Por fim, o texto então nos apresenta a recompensa. Aquele que jejua será recompensado por Deus, em secreto. Aquele que jejua no Instagram já foi recompensado pelos seus seguidores. Se você, assim como eu, deseja ter uma experiência de uma verdadeira espiritualidade com Deus, busque fazer isso na presença de Deus. De Deus. Se nós queremos de fato que o nosso jejum cumpra o seu papel, onde Deus vai trabalhar o nosso coração, eu não preciso colocar isso em outdoor. Eu não preciso fazer propaganda desta disciplina espiritual. O que também não significa que o jejum precisa ser sempre uma atividade individual. Porque, como eu disse, a igreja em Atos foi convocada para jejuarem a respeito de missões e pela eleição de oficiais. Então, sim, irmãos, nós podemos jejuar coletivamente, fazer uma escala, como nós já fizemos aqui na igreja, algumas vezes, onde nós dedicamos um determinado tempo para estarmos em oração. Não há nada de errado nesta convocação pública, mas não é, irmãos, autoritativa, como é a disciplina da oração. O nosso coração, quando nós jejuamos, é capacitado por Deus para ver a vontade de Deus em nós, mesmo quando Deus responde de maneira diferente daquela que gostaríamos. Irmãos, prove isso. Tenha uma experiência como essa, de estar em oração diante do Senhor, de jejuar diante do Senhor, e Deus dizer não para você, e mesmo depois do não, você ficar em paz, por saber que a vontade de Deus, o não de Deus, foi bom, perfeito e agradável.
O não de Deus, quando nós o buscamos de todo o nosso coração, é recebido como o melhor para nós. Eu quero concluir dizendo que nós não jejuamos para fazer propaganda da nossa espiritualidade, como faziam os fariseus. Nós não fazemos isso buscando o reconhecimento das pessoas. O jejum de um cristão verdadeiro deve ser um ato de humilhação diante de Deus. O cristão pratica o jejum não para receber recompensa dos homens, mas para agradar a Deus. O jejum não é uma prática para ser vista pelas pessoas, com o fim de receber reconhecimento das pessoas, mas deve ser praticado na presença de Deus, buscando a recompensa de Deus em secreto, que nos vê em secreto, que vai nos responder em secreto. Eu concordo com Warren Wiersbe quando ele diz que o hipócrita coloca a reputação no lugar do caráter, as palavras vazias no lugar da oração, o dinheiro no lugar da devoção sincera e o louvor superficial no lugar da aprovação eterna de Deus. Não sejamos hipócritas, mentirosos na nossa espiritualidade. Quero encerrar apontando aqui algumas aplicações para a nossa reflexão. A primeira delas, grave isso no seu coração. Jejum faz parte das disciplinas espirituais. Jejum, em segundo lugar, é mais do que passar fome, irmãos. Tem gente confundindo dieta aí, jejum intermitente para perder peso, com o jejum bíblico. Não é. É mais do que passar fome. Jejum precisa estar associado com tempo de oração e mortificação para os nossos pecados, acompanhado de mudança de atitude. O que a gente viu no texto de Neemias? Descobri o tamanho do problema de Jerusalém. Fiquei triste, orei, jejuei e confessei os meus pecados, os pecados de todo o povo. Irmãos, leia de novo o primeiro capítulo de Neemias. É belíssima a atitude de Neemias. Este é o resultado de um verdadeiro jejum. Nós temos que nos lembrar, em terceiro lugar, que o jejum, ele não é algo meritório. Não vai tentar barganhar com Deus, não. Deus não precisa da tua fome. Deus não precisa. O jejum é uma disciplina espiritual onde Deus trabalha o nosso coração. Em quinto lugar, jejum deve ser realizado de maneira discreta e não para nos mostrar. Então, quando você tiver condições de dedicar-se à prática da oração, por qualquer tempo que seja, e durante esse tempo abster-se de alimentação, faça isso de maneira discreta. Não seja o amostradinho, não fique chamando holofotes para você. Por fim, irmãos, jejum, ele é pessoal, é voluntário, mas pode ser coletivo, como é o caso que eu citei algumas vezes da igreja de Atos, na convocação pela oração, na obra missionária e pela eleição de oficiais. Meus irmãos, o meu desejo é que Deus nos faça ter uma relação bíblica com essa disciplina espiritual. Eu não quero apelar para a sua consciência perguntando você quantas vezes você jejuou. Não se trata aqui de quantidade, mas de qualidade. E nesse sentido, irmãos, nós temos a partir de agora a oportunidade de fazer uma coisa boa, do jeito certo, pelas motivações certas. Que Deus nos conceda a graça de pensarmos a respeito da nossa espiritualidade de maneira saudável, de maneira verdadeira, de maneira que agrade ao Senhor e que Ele receba de nós uma adoração sincera. Como Ele disse para a mulher samaritana, Deus, Ele quer dos seus adoradores uma adoração que seja em espírito e em verdade. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.